Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula sobre tape e aplicação clínica. Se você é novo ou nova aqui no SEDET e ainda não me conhece, eu sou a Renata Fernandes, sou docente e diretora do SEDET Cursos e Treinamentos, formada em fisioterapia há 19 anos, formada em técnicas de massagem há 24 anos, uma completa apaixonada por técnicas de massagem e apaixonada pelo olhar da saúde integrativa e por esse motivo também tenho especializações em algumas terapias integrativas. Sou desenvolvedora da técnica de holomassagem, uma técnica e uma metodologia exclusiva aqui do SEDET Cursos e Treinamentos, e hoje eu trago para você gratuitamente um conteúdo fantástico sobre o tape, ou taping, ou kinesiotaping, enfim, existem inúmeros nomes no mercado, mas todas falam sobre a bandagem, só que não uma bandagem estática, uma bandagem elástica. Existem dois tipos de bandagem, a estática, ou seja, que não tem elasticidade, e a bandagem elástica, como o nome já diz, que tem a elasticidade. Quem desenvolveu a bandagem elástica com o propósito de cuidados com estruturas musculares, foi Kenzo Casey, que era um quiropraxista, um quiroprata, e ele desenvolveu essa técnica justamente para dar o suporte na estrutura muscular, nas estruturas de tendões, enfim, isso foi na década de 70 e explodiu dentro do esporte, da parte desportiva, na década de 90, onde muitos atletas passaram a utilizar pelos benefícios incríveis que a bandagem elástica traz. Então, nós temos, com o tratamento da bandagem elástica, nós temos a parte fisiológica analgésica, nós temos a parte fisiológica de diminuir edemas, nós temos a parte fisiológica de suporte em estruturas articulares. São inúmeros benefícios que a bandagem elástica traz, complementando o tratamento, seja do massoterapeuta, do fisioterapeuta, enfim, o tratamento necessário para o nosso paciente. Esse curso aqui, ele é direcionado para profissionais que já atuam ou em alguma técnica de massagem, ou seja, da área da saúde, porque nesse curso nós temos muita parte prática e, claro, muita parte explicativa também. Inclusive, vocês recebem uma apostila sobre conteúdo de fisiologia e anatomia, mas o nosso foco nesse curso não é explicar a parte mecânica, não é explicar a parte muscular, fisiológica, é realmente capacitar profissionais que já atuam na área com o tratamento do tape, esse tratamento que é complementar ao nosso. Por que eu falo que é complementar? Porque só o tratamento do tape, muitas vezes, não vai surgir efeito. Eu costumo utilizar sempre o tape complementando alguma técnica, seja de fisioterapia, seja da massoterapia. Então, por exemplo, numa massagem relaxante, uma pessoa que tem muita contratura, eu costumo utilizar o tape para que aquela pessoa vá para casa com o trabalho também do relaxamento, ou numa massagem desportiva, utilizar para ativar o músculo. Então, durante uma partida de algum jogo, de algum esporte, você pode ajudar a ativar ou a segurar determinadas estruturas, né? De repente uma patela, de repente uma estrutura de tornozelo que precisa de um suporte melhor. Pessoal de massagem relaxante podal, que também é um curso aqui do SEDET fantástico, a gente sabe que a gente precisa muito trabalhar essa parte de relaxamento muscular, principalmente para pessoas que têm fascite. Então você pode fazer o tratamento com escalda-pés, com a massagem relaxante, e sim, essa pessoa voltar para casa com o tape nos pés, que vai ajudar muito a diminuir, né, diminuir a dor, já que ele tem esse fator de analgesia. Então, com o taping a gente trabalha a analgesia. Ontem mesmo meu filho estava reclamando de dor no ombro. Meu filho tem 9 anos, vai fazer 10 anos em outubro, e ele estava reclamando de dor no ombro. E eu fiz o tape, ele foi para a escola com tape, então a gente pode utilizar também esse conhecimento na parte pediátrica
E é claro que existe técnicas direcionadas para cada musculatura e para cada necessidade, para que aquele paciente para que a gente vai direcionar o taping naquele paciente. Então, por exemplo, a gente trabalha muito também na drenagem linfática com o tape, ajudando o movimento do sistema linfático. Quem já tem a formação em drenagem linfática pode utilizar o tape, inclusive é bônus desse curso, tape em drenagem linfática. Mais uma vez, assim como a massagem relaxante não é ensinada nesse curso, a drenagem também não é ensinada, mas se você atua com drenagem ou se você quer atuar com o tape na drenagem, você tem de bônus aqui nesse curso o tape na drenagem linfática. Então eu vou apresentar para vocês aqui, para quem não conhece, o taping elástico são essas bandas elásticas aqui, ó, tá? Ela aqui ainda não tá elástica porque ela vem com um papelzinho atrás, claro, né, para segurar a cola. Ela é autoadesiva, então essas bandagens elásticas, o taping, ele é autoadesivo, ele já vem com um papelzinho aqui atrás que a gente pode tirar e adesivar. Existem de várias cores. Não vejo diferença nenhuma em relação à cor. Eu trabalho também com a fototerapia, com a cromoterapia, mas em relação à cor do taping eu não vejo diferença. Diferença de elasticidade não tem mesmo. Já vi alguns profissionais atuando com o taping relacionado, por exemplo, à cromoterapia. Se é para relaxamento, utiliza, por exemplo, o azul. Se é para ativar, utiliza vermelho, rosa, cor mais próximo do tom vermelho. Mas eu não vejo diferença nenhuma. Porém, a gente pode utilizar a fototerapia com o taping, tá? Então, uma drenagem linfática, por exemplo, a gente pode utilizar depois da drenagem o taping, porque a pessoa vai para casa ativando ainda mais o nosso movimento de drenagem linfática, e a gente faz também no nosso consultório a fototerapia. No rosto, por exemplo, você pode fazer uma drenagem facial, usar máscara de fototerapia, e aí depois a pessoa ir para casa com o tape. Quando é facial, eu gosto de usar sempre o tom da pele da pessoa. A gente não tem tons com um tom mais escuro do que o bege, mas existem o bege em determinadas tonalidades diferentes e normalmente é nessa tonalidade que a gente encontra. Então, pessoas que têm a pele nessa tonalidade ainda conseguem disfarçar um pouco, mas não disfarça nada, né? Então, porque ela fica bem aparente. Então, é um tratamento que muitas pessoas no rosto costuma não utilizar no dia a dia, porque a pessoa sai, mas dentro do tape estético, muitas vezes a pessoa dorme com o tape, no dia seguinte tira e vai para o trabalho, enfim, mas ainda fica com o tratamento do tape no rosto durante uma noite, por exemplo. A gente no tom rosa, por exemplo, se for botar um tom rosa no rosto, ou um tom verde, ou um azul, ele vai ficar muito mais chamativo, então acaba que as pessoas costumam optar pelo bege. Eu, como não utilizo no dia a dia, utilizo muitas vezes para dormir ou em casa quando acordo com muito edema. Eu tenho muita retenção de líquido, então assim, muito edema nos olhos. Eu costumo usar o taping se eu não tenho que sair imediatamente para atender nenhum paciente ou dar aula. Eu costumo utilizar, então eu faço a minha própria drenagem e costumo utilizar o tape. Na fascite plantar, então quem tem fascite plantar eu também costumo muito utilizar nos meus pacientes, né? Depois do escalda-pés, depois da massagem, do alongamento, eu costumo utilizar o tape na fascite plantar, em contratura muscular, dor na lombar, a gente dá uma estabilidade na lombar muito boa. Tem também o tape para gestante, para dar o suporte, segurar, né, a barriga da gestante, mas eu também gosto muito de utilizar em gestante, por exemplo, nas articulações, já que tem uma tendência maior a ter uma diminuição na propriocepção, causando maior entorse, aumentando riscos de tendinite. Então eu dou esse suporte e eu mostro também na aula como utilizar na barriga, mas eu já falo aqui que não é uma área que eu gosto de trabalhar a barriga da gestante para esse suporte. Por quê? Porque a colinha do tape muitas vezes ela é incômoda para tirar, porque a barriga fica muito estirada, então pode haver de repente alguma intercorrência de uma alergia, enfim. E aí eu prefiro, é meu, mas Renata, eu posso colocar? Pode, eu vou ensinar. Eu não gosto de trabalhar
a barriga, nem na drenagem linfática, nem no taping, quando eu atuo com gestantes. Com gestantes eu atuo com o taping em algumas áreas articulares, que no curso eu mostro, e atuo também indicando que a minha gestante utilize quando a barriga está muito proeminente, né, muito grande, que utilize aquelas faixas elásticas de segurar, mas não elástica, com a cola, tá? A faixa elástica lavável, ou uma calcinha, uma cinta, que seja própria para gestante. Então, nessa parte abdominal, eu prefiro, nos meus atendimentos, não atender com o tape, mas eu ensino a colocação do tape aqui no curso para vocês, tá? É porque eu sei que muitos profissionais utilizam e é excelente, isso é uma opção minha. Quando a gente fala do tape, deixa eu cortar aqui uma rosinha. Normalmente, os tapings, ele vem com uma marcação, não sei se vocês conseguem ver, uma leve marcação aqui, tá vendo? Existem vários tipos de marcação. Essas marcações, elas servem para que a gente possa fazer o corte diferente do tape. Existe vários tipos de corte direcionados para cada necessidade do paciente. Existe esse corte aqui assim também, tá? A gente normalmente, vocês podem de repente pensar assim, nossa, tá arredondadinho, da Renata tá arredondado, mas todos os tapes eles vêm assim. Esse corte arredondado é para não machucar o paciente, também para diminuir o descolamento dele, ele vai aderir melhor. E a pontinha, de repente, pode também incomodar um pouco mais o paciente, mas como ele é maleável, o corte seria, no meu caso, realmente para que ele possa aderir melhor. Quando tem pontinha, é mais fácil de levantar a cola e soltar. Quanto tempo a gente utiliza o tape, mais ou menos? Eu tenho alguns tipos de atendimentos diferenciados. Então, quando eu trabalho com gestante, por exemplo, ou pós-operatório, eu costumo utilizar o taping, tirando o taping a cada 48 horas, porque eu vou fazer a drenagem linfática, eu vou fazer a massagem relaxante, e aí eu não vou fazer por cima do taping. Então, se eu tenho um paciente que vem na minha sala para fazer uma massagem relaxante, ou uma massagem nos pés, ou escalda-pés 2 vezes por semana, esse paciente ele vai para casa com o taping, mas quando chega, eu tiro, faço a massagem, faço a técnica direcionada que for necessária para aquele tratamento, e quando ele volta para casa, eu mando novamente ele com o taping, tá? Então é assim que eu trabalho. Algumas pessoas deixam o taping no paciente de 5 a 7 dias, e eu já vi profissionais fazendo massagem com o paciente com taping. Eu não indico, tá bom? Tá certo ou errado? Eu não indico, tá? Então o que eu indico? Vai utilizar o taping, vai complementar o seu tratamento de massagem com o taping, então tire, já tenha no preço, na precificação, que você vai trocar aquele taping toda vez que aquele cliente for fazer a massagem. Então, toda vez que aquele cliente for fazer ou drenagem, ou massagem relaxante, com pedras quentes, massagem podal, escalda-pés, enfim, o tratamento que for, ele vai precisar ser trocado, tá? E isso tem que ser embutido no valor. Quanto custa um taping? Em média, gente, é muito grande. Você vai fazer inúmeros atendimentos com um taping desse. Em média, vamos colocar de 18 a 25 reais, tá? Um bom taping. Você consegue tapings mais baratos, como você consegue mais caros também. No curso eu vou direcionar vocês quais marcas comprar para treinamento, quais marcas utilizar. Existem marcas super em conta que, se a paciente, por exemplo, na drenagem linfática, se ela vem 2, 3 vezes por semana, ou numa massagem relaxante, se ela vem 2, 3 vezes por semana, aquele tape não precisa ter uma cola que vai suprir uma semana sem tirar, 5 dias sem tirar. Ele precisa segurar ali 24 a 48 horas bem no corpo da pessoa, porque depois você pode fazer uma troca, ou muitas vezes a gente tira e a pessoa já melhorou e nem precisa voltar com tape, né, gente? Tudo vai do planejamento do tratamento. Existe um planejamento bem diferenciado para o tratamento com tape. E aí, dependendo desse planejamento, você pode ter marcas mais caras, marcas mais em contas, enfim. E, claro, embutir no preço, né? Eu costumo cobrar, em média, por tratamento, dependendo do tratamento, aumentando de 30% a 50% quando eu associo de 30 a 50% não, de 30 a 50 reais no tratamento quando eu associo
o uso do taping, tá? É claro que se for um pontinho só, algo muito pontual, por exemplo, aquela pessoa, ela chegou no meu consultório, fez o escalda-pés, fez a massagem podal, é uma paciente antiga, não é um tratamento longo, não custa nada a gente ter resultados melhores aplicando o taping. A gente utilizando, por exemplo, um tape desse corte polvo aqui, cheio de perninhas, de bracinhos, no pé da paciente. Então, muitas vezes é o meu trabalho não cobrar. Mas, por exemplo, numa massagem desportiva, numa drenagem, onde eu vou utilizar uma área maior, em pessoas que estão com muita contratura muscular, então cervical, trapézio, lombar, você fazer um trabalho estruturado, você pode colocar este valor a mais, não necessariamente isso é um complemento que eu não vou cobrar, não, isso é um trabalho extra, tem um investimento extra de tape, investimento de conhecimento, então não estou falando para que vocês façam sempre essas gracinhas sem cobrar, não, isso é um tratamento que requer estudo, requer investimento, requer treino, né, gente? Aqui no curso a gente treina bastante forte antes de vocês usarem as fitas de vocês para que vocês cortem e de repente estraguem. Eu sei que isso tem um valor financeiro, a gente treina em papel, eu trouxe até aqui exemplos, né, de cortes em papel para que eu ensino a cortar. Esse daqui também é um corte muito legal de suporte, para que vocês possam, esse daqui é um outro tipo de corte, para que vocês possam treinar sempre no papel até vocês pegarem a fita e colocar no paciente, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Existem algumas intercorrências alérgicas, tá? Eu vou botar até uma fotinho aqui, olha. É comum acontecer? Não. Definitivamente não é comum acontecer. Para ficar dessa maneira aqui, provavelmente a pessoa já sentiu um mal-estar, coceira, viu iniciando bolha e aí não tirou ou tirou de forma errada. Então, o que eu indico? Sempre anamnese e direcionar o seu cliente para, se ele sentir alguma coceira, algum mal-estar, tirar com um olhinho, né? Um olhinho de bebê, ou um óleo de semente de uva, ou não tem em casa até um óleo de girassol que utiliza na cozinha, enfim, um óleo 100% vegetal que aquele paciente vai tirando devagarzinho para não machucar, tá? Eu não tenho problema nenhum com pacientes que tenham tido alergias, né? Já tive, assim, algumas intercorrências em pós-operatório, mas comumente não tem casos alérgicos, até porque a fita é hipoalergênica, né? A bandagem, ela é hipoalergênica, mas pode ocorrer, tá? Então, existem essas intercorrências. Quando a gente trabalha na faixa, nessa faixa do rosto, a gente pode ter, de repente, incômodos maiores, porque é uma área que a gente tá falando, tá, né, fazendo caras e bocas com o rosto, e então pode ser que aconteça de descolar com mais facilidade, e aí também é algo que eu indico. Fale sempre com o seu cliente, com o seu paciente. Começou a descolar, tá desconfortável? Tira com olhinho, lava o rosto com uma água, um sabão neutro e pronto, não vai ter intercorrência nenhuma, tá? Então, a gente consegue, através da bandagem, relembrando, trabalhar a parte de analgesia por conta dos receptores da pele, né? Então, ele vai trabalhar essa analgesia, vai trabalhar a diminuição de edema, tanto em casos cirúrgicos como no dia a dia, né? Então, pacientes que tenham edema com mais facilidade, vai diminuir automaticamente a roxidão de machucados, porque a partir do momento que você pressiona determinada área que está com extravasamento de líquido, né, que vai criar um edema, ele vai, quando você faz o suporte naquela região, você ajuda a não criar, a não ter edema naquela região. Então a gente consegue com a... Deixa eu ver se eu esqueci algum ponto aqui. Botei aqui porque eu vou ensinar vocês a fazer uma área de drenagem. Então vocês conseguem com o taping fazer todo esse trabalho se estendendo para casa do paciente. Então vamos lá, o paciente chegou com dor no seu consultório, você fez uma massagem relaxante, ou você foi em domicílio, fez uma massagem relaxante.
Relaxou, você trabalhou relaxamento muscular e analgesia. Você pode utilizar depois o taping, porque ele vai prolongar esse tratamento. Então, o paciente que tem uma gestante, como eu falei, que tem uma propriocepção diminuída, até porque você tem uma protrusão de barriga, né? Você fica com a barriga muito distendida, muda aí o centro do corpo, a biomecânica do corpo, e aí você tem um aumento de lordose, que é aquela curvatura, né, no final da coluna, e aí você pode colocar, e você tem diminuição da propriocepção, você pode dar esse suporte, por exemplo, nos tornozelos, você pode fazer uma estrutura de suporte para diminuir a dor na coluna. Então, a gente trabalha sempre complementando e prolongando o nosso trabalho. Quando a gente trabalha a massagem relaxante, a gente também gera analgesia, então a gente vai prolongar essa analgesia com o taping. Quando a gente trabalha a drenagem, a gente vai diminuir edema, a gente prolonga o trabalho da drenagem com o taping. É um trabalho fantástico, ele é um trabalho que dá resultados incríveis, sempre complementando o nosso tratamento. É um trabalho que hoje já é muito difundido, então muitas pessoas já conhecem, já viram. Ontem mesmo anteontem eu atendi uma paciente e ela falou assim: isso daí que são aquelas faixinhas coloridas que eu vejo no vôlei. Ou seja, ela já tinha visto as faixinhas coloridas no vôlei, e aí as pessoas já conhecem, mas não sabem como elas funcionam, mas sabem que funcionam porque grandes atletas utilizam, né? E é por isso, por grandes atletas utilizarem, por muitas fotos serem difundidas, né, hoje na internet, na televisão, com atletas utilizando o taping, é por isso que a gente tem esse trabalho reconhecido quando a gente utiliza o taping, e é por isso que a gente pode aumentar o valor da nossa massagem, o valor do nosso tratamento quando a gente utiliza o taping em conjunto. Então hoje, se você faz uma massagem, por exemplo, com R$100, se você tem o tratamento do taping, incluindo, prolongando, você pode cobrar de R$130 a R$150. Renata, não posso cobrar 200? Pode, mas será que o seu público vai poder pagar 200, né? É muito complicado eu falar de precificação. De repente, se a sua massagem custa R$200, você já tem um público que pode pagar mais caro. Então, talvez você possa cobrar 280 se você utiliza no final a colagem do taping, prolongando o trabalho. A precificação, a gente tem uma aula especial de precificação, e vai depender muito da sua planilha de custos, custo fixo, custo variável, mas eu tô dando um exemplo aqui do quanto a gente pode ter de retorno financeiro quando a gente utiliza o taping. E além do retorno financeiro, o retorno de ter a melhora do nosso paciente, que eu imagino que, assim como eu, todos vocês querem ouvir da boca do paciente que melhorou a dor, que dormiu melhor, que conseguiu fazer o esporte que tanto ama, ou conseguiu pegar o filho do colo porque melhorou a tendinite, ou que a gravidez está sendo mais tranquila porque a gente está utilizando o taping. Enfim, são essas questões que nós profissionais da área da saúde gostamos, né, de ter o retorno do paciente, mas o retorno financeiro, ele também é muito importante. Então vamos lá, pessoal. Concluindo aqui, eu vou mostrar para vocês, vou fazer um exemplo aqui de como como é simples a gente utilizar um taping, uma bandagem elástica no rosto. Vamos lá. Como que a gente começa o tratamento? Olha, gente, vocês vão ver que apesar da gente precisar de muita técnica, de treino, a gente consegue fazer de uma maneira simples depois do treino, tá? Quando a gente mede primeiro, tá? Vamos medir. Então, se a gente vai fazer uma drenagem no rosto, a gente precisa fazer uma ancoragem da fita na região dos linfonodos, né, auriculares, se eu vou drenar essa área, ou de repente pacientes com blefaroplastia, né, que fizeram alguma cirurgia, vai direcionar para cá. Então a gente faz a medida. Vocês podem utilizar o paquímetro para fazer a medida. Não tenho, Renata, não tem problema nenhum. Você pode utilizar uma régua comum. Não tenho, Renata, não tem problema nenhum. Você pode utilizar a própria fita. Então você vai vir, vai fazer mais ou menos desse tamanho aqui. E aí a gente vai virar a fita, olha aqui, ó, gente, e vai cortar a fita no tamanho. Todo o trabalho nosso com a bandagem, ela sempre vai ser em relação a... Eu vou fazer com rosa, gente, que eu acho que vai aparecer melhor, tá? Vamos lá.
fiz com cor da pele, mas eu vou fazer com rosa, ó. Tirei a medida e todo o trabalho vai ser de acordo com a medida. Então, não é uma coisa que fala assim, nossa, eu vou fazer vários cortes e já deixar para quando chegar alguém tá pronto. Não adianta, ele é um trabalho individualizado. Por isso que eu falo, se for uma área só, dependendo do tipo do paciente, você pode presentear até para a pessoa conhecer. Depois é um trabalho diferenciado que vai aumentar um pouco o tempo do atendimento e aí você precisa, claro, colocar no preço, cobrar por esse trabalho, né? E aí, ó, você cortou, tá? Lembra que eu falei que ele precisa ter as pontinhas arredondadas para que a gente possa ter mais aderência e também não machucar o nosso paciente? Então a gente vem aqui, ó, arredonda, vou botar aqui, ó, tô de costas. Aqui atrás, como é pontilhado, vou tentar cortar por aqui assim. Como é pontilhadinho, a gente consegue fazer o cortezinho, apesar de eu estar de cabeça para baixo, é ao contrário, né? Porque eu tô olhando pelo vídeo, mas a gente consegue fazer o corte. Deixa eu só abaixar aqui, fazer esse cortezinho direito. Tava ao contrário no vídeo. Então, a gente tem essa partezinha já toda cortadinha e a parte pontilhadinha aqui atrás. Se eu vou trabalhar com drenagem linfática, eu vou cortar fitinhas para seguir o sistema linfático. Então, vamos cortar. Aqui é quadriculadinho, a gente nem erra o corte, gente. Então, eu vou lá e corto para fazer o corte que eu quero da drenagem, tá? Então, a gente corta, aí faz, por exemplo, na parte de polvo. E aí, a gente vai ter vários pezinhos, né? Como que a gente corta esses pezinhos aqui, ó? Se eu fizer assim, eu já destaco cada pezinho. Se eu esticar e cortar um pouquinho, mas eu não arrebento a fita. Então, eu consigo trabalhar tranquilamente com as minhas bandagens. Olha como elas são elásticas. Olha como ela é elástica, gente, ó. Tá vendo? Ela estica, né? É claro que eu tô mostrando pra vocês, ela vai dar uma diminuída aqui na cola, porque eu tô soltando, mas é para que vocês possam compreender como funciona, caso vocês nunca tenham visto. Eu cortei aqui, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui eu preciso ancorar, ó. Ela tem uma cola muito forte, tá? Mas a gente não pode estragar essa cola. Eu preciso ancorar essa parte na área que eu tenho linfonodos, né? Que eu tenho a direção do linfonodo, tá? Então, eu ancoro aqui. Aqui eu ancoro sem tensão, porque qual é a diferença, gente? Vou cortar essa aqui, ó, para vocês verem. Qual a diferença a preocupação nossa dentro do taping, né? Do trabalho com taping. É a tensão que a gente coloca na fita. Porque, por exemplo, eu posso esticar essa fita até aqui, ou eu posso esticar até aqui, ou eu posso esticar assim, ou não esticar nada, que a gente chama de paper off, e fazer o trabalho todo sem tensão. Para cada objetivo, a gente tem que ter uma tensão diferente. Por isso que isso precisa estar no planejamento do tratamento do cliente. Tá vendo? Então, uma coisa, ó, outro exemplo, é eu botar aqui, não botei com pressão, né? A gente chama isso aqui de ancoragem. Fiz uma pressão e trouxe até aqui. Ó, isso tá pressionando. Vocês veem que até a asa do nariz está sendo puxada, né? Então, ela teve uma pressão. Agora, ela teve uma pressão de 100%. Agora, eu posso botar uma pressão, por exemplo, de 50%. Eu vou estar com a asa do nariz menos puxada, mas eu tô fazendo um movimento. Tá vendo? Então, aí, ó, essa aqui tava com base no rosto, saiu a maquiagem. Mas vocês entendem que a técnica não é só colar, né? A gente precisa tensionar. Para que eu quero? É uma drenagem? É um suporte? É uma estabilização? Qual o meu tipo de tratamento e qual a tensão que eu vou usar? Vou usar 100%? Vou usar 50%? Vou usar 25%? Vou usar paper off? Sem pressão nenhuma? Então, vai depender da necessidade.
Olha aqui, pessoal. Aí, vamos lá. Movimento de drenagem. Eu vou fazer tudo paper off. O que é paper off? Sem tensão. Eu venho aqui e, ó, venho pra cá. Já tem um. Aí, isso aqui eu vou fazendo no meu paciente, tá? Vou botando outro... Não tô nem vendo aqui, gente. Vou botando outra pressão aqui. Deixa eu olhar aqui no espelho, que ali atrás dessa câmera tem um espelho. A gente vai tirando, ó, tirei. Por isso que é importante cortar antes. E trago pra cá. Vocês já viram, gente, esses... Ó, eu tô fazendo a direção... Eu não precisava ter cortado tanto o braço. Na verdade, eu cortei porque esse aqui viria aqui em cima. Mas eu tô de óculos, tá ruim de colocar. Se eu tirar o óculos, eu não vejo a câmera, gente. Eu não vejo o que eu tô fazendo. E aí, a gente vem e coloca aqui, tá? Então, eu tenho essa colocação de taping ajudando a drenagem linfática. Esse daqui deveria vir aqui em cima, esse aqui embaixo e assim vai. Eu só tô fazendo essa demonstração, por quê? Porque eu quero que vocês vejam como a gente trabalha com o tape no rosto, como a gente trabalha com um tape, por exemplo, numa drenagem linfática. Esse taping aqui, ele está paper off, esse taping aqui, ele está sem a tensão, ele está sem o movimento, né? Ou seja, sem essa tensão, o que eu falei, que a gente pode chegar a 100, a 75, a 50, a 25, mas ele está fazendo um levantamento na pele, alterando esse funcionamento, sendo mais funcional o direcionamento da linfa, das vias linfáticas em direção, onde está ancorado, também sem tensão nenhuma, em direção dos linfonodos. Por exemplo, digamos que eu tivesse com um edema muito grande na região aqui, né? Eu poderia fazer uma tensão maior. Gente, eu tô tirando para mostrar, mas no paciente, se a gente tira, a cola vai embora, tá? A gente faz uma tensão maior e cola, né? Uma tensão maior, tá? Vocês não podem tirar. Outra coisa, minha pele tá com base, então não tá colando. Existe uma higienização correta para que a gente possa utilizar o taping no nosso paciente. Se a gente não tiver a utilização correta, a gente não utiliza. Tem a parte da estética também. Aqui, ó, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. A gente pode utilizar, ó, de novo, vou cortar aqui no corte em I, tô tirando as pontinhas. Sabe essas ruguinhas da testa que o pessoal coloca botox? A gente pode fazer, por exemplo, uma massagem relaxante ou utilizar a fototerapia, a máscara de fototerapia na paciente, vou botar ela mais fininha aqui. E a gente pode, ó, cortei, ficou mais fininho, a gente pode ir moldando de acordo com aquilo que eu falei, a gente trabalha com medidas, né? E aí, eu posso trabalhar, por exemplo, essa minha paciente, posso até fazer, dependendo da paciente, né, que leve para casa e consiga colocar corretamente em alguns pontos, se for necessário. Eu não gosto muito porque se botar errado pode lesionar. E aí você ancora aqui, pode suspender e colocar aqui, ó. Ai, tirei. Ó. E você vai ancorando aqui, tá? Ó, tá vendo que na minha pele não dá nem pra ver esse daqui. Deixa eu botar aqui outro. Vou botar o rosinha que vai dar pra ver. Então, pessoal, é uma técnica fantástica. É uma técnica que melhora muito o nosso atendimento. E é uma técnica que a gente consegue estender o nosso tratamento, seja massoterapêutico, ou seja fisioterapêutico, ou qualquer outra área da saúde, em casa, na casa do paciente. Levar o paciente para dentro de casa e utilizar na gente também, né? Então, eu posso colocar aqui em paper off, tá aqui, ó, e fazer o movimento que a gente precisa. Tá? Olha que legal que ficou. Claro que para tirar a gente tem uma técnicazinha, né? O meu não grudou muito porque eu não tô com a pele higienizada. Eu tô com a pele
com base e com pó, ou seja, o pó não deixa colar mesmo. Mas, ó, já tem ensino pra vocês como vai tirando aqui, ó. Só que o melhor é usar o óleo, tá, gente? E é isso, pessoal. Espero ver vocês no curso. Lembrando, ó. Ai, gente, eu vou terminar essa aula aqui, ó, aqui, ó. Vou terminar essa aula aqui com a cara cheia de taping. Não. Peraí, ó. Dói, tá? Se a gente não estiver tirando corretamente. Pronto, sem taping, mas muito feliz de ter usado e mostrado para vocês, agradecendo por vocês estarem aqui. Espero encontrar vocês no curso, lembrando que todos os alunos do SEDET têm acesso diretamente a mim pelo WhatsApp, assim que vocês se matriculam, para que vocês possam sanar as dúvidas diretamente comigo. Todas as nossas aulas têm conteúdo em vídeo e em algumas, claro, em vídeo e em PDF, tá ok? Tem um PDF com imagens para que vocês possam relembrar, de repente imprimir, relembrar como colocar, qual o tipo de corte mais indicado, mas eu garanto para vocês que se vocês se matricularem agora, aqui nesse preço especial que tá aqui embaixo, vocês terão conhecimento suficiente para, se de repente na aula eu ensinei a utilizar esse tipo de corte, naquele momento você falar, não, aqui eu vou utilizar esse tipo porque vai funcionar melhor. Porque a partir do momento que vocês têm o conhecimento de corte, tensão, colocação, ancoragem, paper off, tensão feita em cada parte recortada, vocês vão ter autonomia total para atender o paciente de vocês da melhor maneira possível. Um beijo grande a todos vocês, obrigado por terem ficado aqui até o final e agora, ó, clica aqui embaixo e garanta a sua matrícula.